Capítulo 446, Princesa Jin. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YongQC, Bru. Falando até aqui, Sua Terceira Alteza não pode ajudar, mas ficar secretamente orgulhoso. A Princesa Jin era incomparavelmente linda e ela havia participado da conferência do Santuário Dragão Real. Ele então acreditava que não havia gênio talentoso que resistiria a essa tentação. Para seu desapontamento, Zhao Feng tinha uma expressão de ainda mais cansaço e, apenas esboçou uma ligeira surpresa ao ouvir conferência do Santuário do Dragão Real, mas não demonstrou muito interesse. Se Sua Terceira Alteza soubesse que este jovem em sua frente, não só participou da conferência do Santuário do Dragão Real como também se tornou um novo gênio incomparável, até mesmo um dos melhores gênios incomparáveis, como ele ficaria? Durante a conferência, Zhao Feng nunca ouviu falar da Princesa Jin antes, apenas se lembrava da Princesa Lin Yue do País Grande Ascensão Roxa. Claro, havia milhares de gênios que participaram da conferência do Santuário do Dragão Real e, aqueles quais Zhao Feng tinha alguma impressão, eram aqueles que estavam, pelo menos, no top 100 ou 200, ou aqueles com quem ele havia lutado. Para ser mais exato, apenas aqueles no top 100 levantaram seu interesse. Para o Zhao Feng atual, esta conferência já se tornou uma glória do passado e sem muitos desafios, obviamente ele já não estava mais interessado nela. Neste momento, seu olho espiritual de Deus estava passando por uma mudança, aumentando o desconforto em seu olho esquerdo e o deixando cada vez mais cansado. Ele permaneceu no chão, pois sentia que iria dormir a qualquer momento. Eu fiz uma longa viagem e estou completamente cansado, obrigado a todos pela ajuda. Os olhos de Zhao Feng brilharam, e ele esboçou um leve sorriso. Ao ouvir isso, o ancião Jiang, Sua Terceira Alteza e companhia, todos revelaram olhares de alegria. O ancião Jiang, em particular, sentiu isso estranho. Porque Zhao Feng, de repente, mudou de ideia e decidiu ir com eles. Ele achava que essa resposta estava no fato de que Zhao Feng continuamente esfregava seu olho esquerdo. Os palpites do ancião Jiang estavam corretos. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng estava evoluindo, então ele não poderia retornar imediatamente aos 13 países. Em segundo lugar, ele tinha um pequeno interesse nesta aliança matador de dragões. Sem dúvida. Zhao Feng retornando à área da nuvem significava estar destinado a ter inimizade com a Aliança Dragão de Ferro. Irmão Zhao, por favor. Sua Terceira Alteza levantou a mão. Neste momento, o ancião Jiang ergueu a mão e convocou uma águia, que desceu céu abaixo provocando fortes ventos. Zhao Feng não recusou e subiu nas costas da águia. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Precisamos nos encontrar com o velho Sui e a Princesa Jin o mais rápido possível. O ancião Jiang controlou a águia e logo voaram nuvens acima. Zhao Feng não perguntou sobre o local onde estavam indo. Durante o caminho, ele pediu mais detalhadamente a situação da área da nuvem, em especial, sobre a Aliança Dragão de Ferro e os 13 países. O ancião Jiang, Sua Terceira Alteza e companhia responderam tudo. No entanto, com o passar do tempo, a sonolência de Zhao Feng se tornou mais pesada. Miau. Miau. Zhao Feng estendeu sua mão até o anel antigo de ferro e, um pequeno gato cinzento ligeiramente maior do que uma palma saltou para seu ombro. Uma luz brilhou nos olhos do ancião Jiang. Esta foi a primeira vez que ele viu um item de armazenamento que era capaz de armazenar animais espirituais e coisas vivas. Este gato na frente dele também lhe deu uma sensação de inteligência incomparável. Logo depois de convocar o pequeno gato ladrão, Zhao Feng fechou os olhos e dormiu. Em meio às rajadas de vento, Zhao Feng dormia tranquilamente e, seu cabelo azul como o oceano profundo, ondulava ao vento, dando às pessoas uma sensação de mistério e gentileza. As pessoas da família real Céu Rico ficaram surpresas. Eles não esperavam que esse jovem,
que havia derrotado o açougueiro da foice sangrenta, adormecesse tão casualmente. No entanto, desta vez, o sono de Zhao Feng foi diferente da ocorrida na última evolução de seu olho espiritual de Deus. Na jornada, ele acordava depois de algumas horas, meio-dia ou um dia inteiro. Mas logo depois caía no sono e voltava a dormir. O grupo da família Céu Rico ficou surpreso na primeira vez, mas depois se acostumou. O sintoma de sonolência de Zhao Feng foi aceito por eles, embora fosse um pouco estranho. Meio mês depois, em um palácio subterrâneo de aparência fria sobre as montanhas, com pedras vermelhas se estendendo por todo o caminho. Reportando-se ao Lorde do Palácio, a missão do açougueiro da foice sangrenta terminou em fracasso. Um homem de vestes escarlate respeitosamente apareceu no palácio subterrâneo. Na frente dele havia um trono vermelho sangue, mas estava vazio. Abaixo do trono havia uma piscina de sangue fervente, emitindo bolhas e um calor intenso. Veng! Um flash da cor do sangue apareceu no trono vermelho sangue emanando uma aura aterradora. Sangue escorria da figura que estava cheia de linhas prata escura em seu corpo. Era como um cadáver cor de sangue, realmente assustador. O açougueiro era apenas um membro da Aliança Dragão de Ferro do ranco humano verdadeiro e está sob a supervisão do ancião do 18º núcleo. Por que você está relatando isso para mim? O cadáver de sangue se sentou no trono. Se Zhao Feng estivesse aqui, ele reconheceria esse cadáver de listras prateada como o protetor dos cadáveres de sangue. Reportando-se ao Lorde do Palácio, o ancião do 18º núcleo o havia despachado para perseguir o grupo da família real Céu Rico. Mas o açougueiro da foice sangrenta tentou entrar em contato com o Lorde do Palácio várias vezes, mas não conseguiu. Então ele deixou um recado antes de morrer, e disse que o poder de seu assassino era algo que um ancião comum de um núcleo não se pode comparar. O homem de vestes escarlate disse desconfortavelmente. De acordo com as regras, a missão do açougueiro da foice sangrenta estava sob supervisão do ancião do 18º núcleo e, relatar algo direto ao Lorde do Palácio era suspeito de pular níveis. Como o açougueiro da foice sangrenta morreu? O Lorde do Palácio, o cadáver de listra prateada, perguntou com indiferença e obviamente tinha uma leve impressão do açougueiro da foice sangrenta. O açougueiro da foice sangrenta foi derrotado em um movimento, então aleijado. O culpado é um jovem de cabelos azuis que, propositalmente, o deixou vivo. O homem de vestes escarlate ficou irado. Quem se atreve a ser tão arrogante? A expressão do Lorde do Palácio mudou. E até o homem que relatava o ocorrido também ficou surpreso. Desde a criação da Aliança Dragão de Ferro até agora, esta foi a primeira vez que eles encontraram tal situação. Um inimigo deixando propositadamente alguém vivo para ser relatado. Uma pessoa tão arrogante que fez até esse Lorde do Palácio da seita demoníaca Lua Escarlate se sentir chocado. A Aliança Dragão de Ferro governava a área da nuvem e sua influência já estava se expandindo para os países vizinhos. Aqueles que eram considerados hostis e que eram perseguidos pela Aliança Dragão de Ferro, faziam seu melhor para escapar e, mesmo que haja uma chance de matá-los, eles fariam isso a qualquer custo. Em uma situação como esta, quem ousaria provocar a Aliança Dragão de Ferro? Qual é a história desse jovem de cabelos azuis? O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue tinha uma expressão brutal, cheia de intenção assassina. Sua história é desconhecida, mas presumimos que ele provavelmente seja Zhao Feng, o gênio número 1 dos 13 países que acabou escapando, mas há alguma diferença entre os dois. O homem de vestes escarlate disse com incerteza. E logo tirou um desenho. Este desenho era um retrato falado feito a partir das descrições dadas pelo açougueiro da foice sangrenta antes de sua morte. Envie uma ordem de assassinato nível 1 por toda a área da nuvem, referente a essa pessoa. A voz fria do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue ressoou por todo o palácio subterrâneo. Sim.
O coração do homem de vestes escarlate quase congelou. Ele nunca pensou que o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue lançaria uma ordem de assassinato nível 1. Desde sua fundação, o número de ordens de assassinato nível 1 enviadas pela Aliança Dragão de Ferro, podiam ser contado em uma mão. Normalmente, somente quando a ameaça for de um especialista do Rank Lord verdadeiro ou quando recebem um grande insulto é que a Aliança Dragão de Ferro lançaria tal ordem. Esta era tecnicamente a maior ordem de busca da Aliança Dragão de Ferro. Este subordinado irá se retirar. O homem de vestes escarlate guardou o desenho e estava prestes a sair. Espere. Os olhos do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue escanearam o desenho, então exclamou. Este é o desenho do jovem de cabelos azuis que matou o açougueiro da foice sangrenta, segundo a descrição do açougueiro, qual foi feita dezenas de modificações e diz ser 90% similar à pessoa real. O homem de vestes escarlate podia detectar muito bem emoções, então entregou o desenho. Este jovem. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue pegou o desenho e sua expressão começou a mudar quando ele se lembrou de algo. O homem de vestes escarlate pareceu inquieto. Poderia ser que o Lorde do Palácio, um dos líderes da aliança, conhecesse esse jovem. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue ficou olhando o desenho por um longo tempo, sentindo alguma familiaridade para um jovem que conheceu há alguns anos atrás. Pensando no jovem de anos atrás, humilhação e raiva surgiram no coração do Lorde do Palácio Cadáver de Sangue. Naquela época, na Caverna da Lua Escarlate, o protetor dos cadáveres de sangue tinha acabado de acordar e estava em um estado enfraquecido. Naquele tempo, ele queria usar Zhaofeng e outros discípulos do clã Lua Quebrada como sacrifício de sangue, mas foi derrotado e chantageado por Zhaofeng. Envie o pedido para descobrir a história desse jovem e, além do mais, eu o quero vivo. O Lorde do Palácio Cadáver de Sangue tirou o olhar do desenho. Vários anos depois, a aparência e as características de Zhaofeng haviam mudado, embora o Lorde Cadáver Sangue sentisse alguma familiaridade, ele não tinha 100% de certeza. No entanto, ele estava mantendo o princípio, é melhor matar por acidente do que deixar fugir. Alguns dias depois. País forte, céu rico, dentro de uma cadeia de montanhas. Agau. Uma águia surgiu, cansada da longa viagem. Zhaofeng está sentado na águia, lentamente abriu os olhos e perguntou, quantos dias se passaram? Irmão Zhao, desde aquele dia, você dormiu por um total de 20 dias, durante esse tempo, você acordou algumas vezes, mas logo voltou a dormir. Sua Terceira Alteza disse. Sou. A águia pousou em um desfiladeiro cercado por névoa. Depois da metade do tempo que leva para fazer chá, uma pequena aldeia apareceu à vista. Irmão Zhao, este é um dos principais esconderijos da Aliança Matador de Dragões. O ancião Jiang estava com medo de que Zhaofeng continuasse dormindo. Nos últimos dias, o sintoma de sonolência de Zhaofeng não mostrava nenhum sinal de mudança, mas toda vez que ele acordava, seu olho esquerdo mostraria sinais de cor azul água. A aura fria de Zhaofeng começou a se tornar mais suave e, seu cabelo azul, dava a sensação de ainda mais gentileza e paz. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, o lago congelante de 9,9 zangs quase que derreteu por completo. Eu ainda posso aguentar mais um pouco. Espero poder ver os superiores da Aliança Matador de Dragões antes de dormir. Zhaofeng falou. Sua Terceira Alteza, vá e informe o velho Su rapidamente. O ancião Jiang disse imediatamente. No entanto, uma voz soou assim que acabou de falar. O mestre está em reclusão e não pode receber nenhum convidado. Se precisar de alguma coisa, posso passar a ele depois. Da aldeia, uma beldade de vestes azuis celestes, surgiu. Sua voz era tão suave quanto uma brisa sobre a água. Ela possua uma beleza igual de uma água límpida e transparente, absolutamente nobre e pura.
Dentro da área da nuvem, sua aparência definitivamente era de primeira linha. Comparada a ela, a beleza número 1 da cidade Pluma do Sol era como grãos de arroz comparados ao brilho do luar. Princesa Jin. Os olhos de todos os homens presentes se acenderam e seus passos pararam. A princesa Jin era o tipo de mulher tranquila e elegante que a maioria dos homens gostava e, ela já foi a princesa de um país forte. A princesa Jin tinha voltado há não muito tempo da conferência do Santuário do Dragão Real e já havia lendas sobre ela.